Olá, meu nome é Natália Camarão, eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e hoje eu estou de volta para concluir nossa web sobre doença gengival e periodontal. Hoje falaremos sobre doenças periodontais, abordando sobre a bolsa periodontal, atividade da doença periodontal, padrões de destruição óssea e também falaremos sobre a periodontite crônica, periodontite ulcerativa necrosante e periodontite agressiva, falando sobre suas subdivisões, que são a periodontite agressiva localizada e a periodontite agressiva generalizada. A bolsa periodontal, definida como um sulco gengival patologicamente aprofundado, é uma característica é uma das características mais importantes da doença periodontal. Todos os diferentes tipos de periodontites têm em comum características histopatológicas, como alterações teciduais na bolsa periodontal, mecanismos de destruição tecidual e mecanismos de cicatrização. Eles diferem, entretanto, na sua etiologia, história natural, progressão e resposta à terapia. As bolsas periodontais são lesões inflamatórias crônicas e, como tais, estão constantemente sofrendo reparação. A completa cicatrização, entretanto, ela não ocorre devido à persistência do ataque bacteriano, que continua a estimular a resposta inflamatória, causando degeneração dos elementos teciduais neoformados que estão em um esforço contínuo para a reparação. A condição da parede de tecido mole da bolsa periodontal resulta da ação recíproca entre as ações destrutivas e construtivas do tecido. Seu equilíbrio determina as características clínicas, como cor, consistência e textura superficial da parede da bolsa. Se o fluido inflamatório e o exudato celular predominam, a parede da bolsa será vermelho-azulada, mole, esponjosa e friável, como uma superfície lisa e brilhante. Do ponto de vista clínico, essa condição é geralmente denominada de parede da bolsa edematosa. Se há um predomínio relativo de células e fibras do tecido conjuntivo neoformado, a parede da bolsa será firme e rosada, e clinicamente ela será citada como parede da bolsa fibrótica. É válido ressaltar que as bolsas edematosas e fibróticas, elas representam extremos opostos do mesmo processo patológico, em vez de entidades diferentes de uma mesma doença. Elas estão sujeitas a constantes modificações dependendo do predomínio relativo de alterações exudativas e construtivas. O aprofundamento dos sulcos gengivais pode ocorrer pelo movimento coronal da gengiva marginal, pelo deslocamento apical da inserção gengival ou por uma combinação dos dois processos, como mostra a imagem. Aqui nessa imagem, temos a ilustração de formação da bolsa, indicando expansão em duas direções, como mostram as setas, do sulco gengival normal, à esquerda, para a bolsa periodontal, à direita. As bolsas, elas podem ser classificadas da seguinte maneira: bolsa gengival, também chamada de pseudobolsa, ela é formada pelo aumento gengival sem destruição dos tecidos periodontais subjacentes. O sulco, ele é aprofundado devido ao aumento do volume da gengiva. Já a bolsa periodontal, ela ocorre com a destruição dos tecidos periodontais de suporte, levando à perda e esfoliação dos dentes. Nas próximas partes dessa web, iremos nos referir a esse tipo de bolsa, certo? Existem também dois tipos de bolsas periodontais. São conhecidas como a supraóssea, na qual o fundo da bolsa é coronal ao osso alveolar subjacente, e a intraóssea, em que o fundo da bolsa é apical ao nível do osso alveolar adjacente. Nesse segundo tipo, a parede lateral da bolsa se encontra entre a superfície dentária e o osso alveolar. Nessa imagem, nós temos diferentes tipos de bolsas periodontais. Em a bolsa gengival. Não há destruição dos tecidos periodontais de suporte. Em B, temos uma bolsa supraóssea. A base da bolsa é coronal ao nível do osso subjacente e a perda óssea é horizontal. E em C, temos uma bolsa infraóssea.
Nela, a base da bolsa é apical ao nível do osso adjacente e a perda óssea é vertical. Tá dando para notar isso? Além disso, as bolsas, elas podem envolver uma, duas ou mais superfícies do dente e ter diferentes profundidades e tipos em diferentes superfícies do mesmo dente e sobre superfícies próximas do mesmo espaço interdental. Também podem ser espirais, ou seja, elas originam-se sobre uma superfície dentária e rodeiam o dente, envolvendo uma ou mais superfícies adicionais. Esses tipos de bolsas, elas são mais comuns em áreas de fogo. Nessa imagem, como podemos ver, temos a classificação das bolsas de acordo com o envolvimento das superfícies dentárias. Em A, temos uma bolsa simples, comprometendo uma única face do dente. Em B, uma bolsa composta, comprometendo duas ou mais faces do dente. E em C, uma bolsa complexa, que é a bolsa espiralada. Ela começa em uma face e dá voltas, como eu falei, né? Afetando faces adicionais do dente. Sinais clínicos que sugerem a presença das bolsas periodontais incluem o eritema, a gengiva marginal delgada, uma zona vertical eritematosa da gengiva marginal para a mucosa alveolar, um sangramento gengival e supuração, mobilidade dentária, formação de diastema e sintomas como dor localizada ou profunda no osso. O único método seguro de localização de bolsas periodontais e determinação das suas extensões é a sondagem meticulosa da margem gengival ao longo de cada superfície dentária, como temos na imagem ao lado. No entanto, tomando-se por base somente a profundidade, às vezes é difícil diferenciar entre um sulco normal profundo e uma bolsa periodontal rasa. Nesses casos limítrofes, as alterações patológicas na gengiva, elas devem ser observadas com uma maior atenção. Com relação agora à patogênese, como sabemos, a lesão inicial no desenvolvimento da periodontite é a inflamação da gengiva em resposta a uma ameaça bacteriana. Entretanto, devemos saber que as alterações envolvidas na transição de um sulco normal para uma bolsa periodontal patológica estão associadas a diferentes proporções de células bacterianas no biofilme dental. A gengiva saudável, ela está associada a poucos micro-organismos, na maior parte cocos e bastonetes simples. Já a gengiva doente, ela está associada a um aumento no número de espiroquetas e bastonetes móveis. Contudo, a microbiota dos sítios doentes não pode ser usada como um prognóstico de futura perda de inserção ou óssea, né? Perda óssea, porque somente sua presença não é suficiente para iniciar ou progredir a doença. A resposta imunoinflamatória do hospedeiro ao desafio microbiano inicial e persistente desencadeia o mecanismo que leva à destruição de colágeno e osso. Esses mecanismos estão relacionados a diversas citocinas, algumas produzidas normalmente pelas células em tecidos não inflamados e outras por células envolvidas no processo inflamatório, tais como leucócitos polimorfonucleares, né, os PMNs, e monócitos e outras células. A resposta inflamatória iniciada pelo biofilme leva a uma complexa cascata de eventos que objetiva a destruição e a remoção de bactérias, células necróticas e agentes deletérios. Entretanto, esse processo é específico e na tentativa de restaurar a saúde, acaba acontecendo o que eu falei antes. As células do hospedeiro, eles produzem substâncias que podem danificar ou destruir os tecidos. As células, as bolsas periodontais, elas contêm resíduos que são principalmente micro-organismos e seus produtos, né, como as enzimas, endotoxinas e outros produtos metabólicos. Também tem os fluidos gengivais, restos alimentares, mucina salivar, células epiteliais descamadas e leucócitos. Geralmente, os cálculos cobertos por biofilme bacteriano projetam-se da superfície dental.
Se o exudato purulento estiver presente, consistirá em leucócitos vivos, degenerados e necrosados, bactérias vivas e mortas, soro e uma quantidade escassa de fibrina. O pus, ele é uma característica comum da doença periodontal, mas é somente um sinal secundário. A presença de pus ou a facilidade com que pode ser expulso da bolsa reflete meramente a natureza das ações inflamatórias na parede da bolsa. Isso não é uma indicação de profundidade da bolsa ou da intensidade da destruição dos tecidos de suporte. Pode ocorrer uma formação abundante de pus em bolsas rasas, enquanto bolsas profundas podem exibir pouco ou nenhum pus. Falando agora sobre a atividade da doença periodontal, é importante saber que as bolsas periodontais podem, por períodos, elas passam, né, por períodos de exacerbação e quiescência, resultando em surtos episódicos de atividades seguidos por períodos de remissão. Períodos de quiescência são caracterizados por uma resposta inflamatória reduzida e pequena ou nenhuma perda óssea e de tecido conjuntivo de inserção. Porém, um crescimento de um biofilme não aderido com suas bactérias gram-negativas, móveis e anaeróbias, inicia um período de exacerbação em que o osso e a inserção do tecido conjuntivo são destruídos e a bolsa, então, ela se aprofunda. Esse período, ele pode durar dias, semanas ou até meses, e é eventualmente seguido por um período de remissão ou quiescência, em que bactérias gram-positivas proliferam e uma condição mais estável é estabelecida. Esses períodos de quiescência e exacerbação, eles são também conhecidos como períodos de atividade e inatividade. Clinicamente, períodos ativos mostram sangramento, tanto espontâneo como a sondagem e maior quantidade de exudato gengival. Quanto à especificidade, a destruição periodontal, ela não ocorre em todas as partes da cavidade bucal ao mesmo tempo, mas em uns poucos dentes, ocasionalmente, ou mesmo sobre algumas faces de alguns dentes em um dado momento. Isso é conhecido como especificidade local da doença periodontal. Quanto às alterações pulpares associadas às bolsas periodontais, a disseminação da infecção de bolsas periodontais pode causar alterações patológicas na polpa. Tais alterações podem dar origem a sintomas dolorosos ou, contrariamente, afetar a resposta da polpa a procedimentos restauradores. Esse envolvimento da polpa na doença periodontal ocorre através do forame apical ou pelos canais laterais da raiz, após a infecção se estender da bolsa através do ligamento periodontal. A gravidade da perda da inserção está geralmente, mas nem sempre, relacionada com a profundidade da bolsa. Isso porque o grau de perda da inserção depende da localização do fundo da bolsa sobre a superfície radicular, enquanto a profundidade da bolsa é a distância entre o fundo da bolsa e a margem gengival. Bolsas com mesma profundidade podem estar associadas a diferentes graus de perda de inserção e bolsas de diferentes profundidades podem estar associadas ao mesmo grau de perda de inserção, como podemos ver nessas imagens. Nessa primeira, nós temos a mesma profundidade de bolsa com diferentes graus de retração. Em a bolsa gengival sem retração. Em B, bolsa periodontal de profundidade semelhante à de A, mas com algum grau de retração. E em C, mesma profundidade de bolsa, como em A e em B, mas com uma maior retração. Nessa segunda imagem, na imagem de baixo, temos diferentes profundidades de bolsa com o mesmo grau de perda de inserção. As setas, elas apontam para o fundo da bolsa. Observe que a distância entre as setas e as junções amelocementares permanecem a mesma, a despeito das diferentes profundidades da bolsa. Agora falando sobre padrões de destruição óssea. Apesar de a periodontite ser uma doença infecciosa do tecido gengival,
As alterações que ocorrem no osso são cruciais, pois a destruição do osso é responsável pela perda do dente. A altura e a densidade do osso alveolar são normalmente mantidas por um equilíbrio regulado por influências locais e sistêmicas entre a formação e a reabsorção óssea, enquanto a reabsorção exerce a formação, a altura e a densidade óssea podem ficar reduzidas. O nível do osso é consequência de experiências patológicas passadas, enquanto as alterações no tecido mole da parede da bolsa refletem a condição inflamatória presente. Portanto, o grau de perda óssea ele não está necessariamente correlacionado com a profundidade das bolsas periodontais, a gravidade da ulceração da parede da bolsa ou a presença ou ausência de secreção purulenta. Destruição óssea causada pela extensão da inflamação gengival. A causa mais comum de destruição óssea da doença periodontal é a extensão da inflamação a partir da gengiva marginal para o interior dos tecidos periodontais de suporte. A invasão inflamatória da superfície óssea e a perda óssea inicial que se segue marcam a transição da gengivite para a periodontite. Vale ressaltar que a periodontite é sempre precedida pela gengivite, mas nem toda gengivite progride para a periodontite. Alguns casos de gengivite aparentemente nunca se tornam uma periodontite, e outros casos passam por uma breve fase de gengivite e rapidamente progridem para uma periodontite. A transição da gengivite para a periodontite está associada a alterações na composição do biofilme bacteriano. Em estágios avançados da doença, o número de organismos móveis e de espiroquetas aumenta, enquanto o número de bastonetes cocóides e bastonetes retos diminui. A composição celular do tecido conjuntivo infiltrado também muda com a gravidade crescente da lesão. Os fibroblastos e linfócitos predominam no estágio 1 da gengivite, enquanto o número de plasmócitos e blastócitos aumenta gradualmente à medida que a doença progride. Os fatores envolvidos na destruição óssea na doença periodontal também são mediados pelas bactérias e pelo hospedeiro. Os produtos do biofilme induzem a diferenciação das células progenitoras ósseas em osteoclaste e estimulam as células gengivais a liberar mediadores que possuem o mesmo efeito. Os produtos da placa e dos mediadores inflamatórios também podem atuar diretamente sobre os osteoblastos e seus progenitores, inibindo sua ação e reduzindo suas quantidades. Além disso, vários fatores no hospedeiro liberados pelas células inflamatórias são capazes de induzir a reabsorção óssea in vitro e podem desempenhar um papel na doença periodontal. Estes incluem prostaglandinas, produzidas pelo hospedeiro e seus precursores, interleucina 1-alfa e beta, e o fator de necrose tumoral alfa. A título de curiosidade, as doenças de progressão rápida, tais como a periodontite agressiva, as microcolônias bacterianas ou células bacterianas individuais, elas podem ser encontradas entre as fibras de colágeno e sobre a superfície óssea, sugerindo um efeito direto. Formação óssea na doença periodontal. Áreas de formação óssea são também encontradas imediatamente adjacentes aos locais de reabsorção óssea ativa e ao longo de superfícies trabeculares, longe da inflamação, em um esforço aparente para reforçar o osso remanescente. Uma formação óssea de suporte. Os espécimes obtidos por autópsias de indivíduos com doença não tratada ocasionalmente mostram áreas onde a reabsorção óssea cessou e novo osso estava sendo formado em margens ósseas previamente erodidas. Isso confirma o caráter intermitente da reabsorção óssea na doença periodontal e é consistente,
com as variadas taxas de progressão observadas clinicamente na doença periodontal não tratada. Esses períodos de remissão e exacerbação, ou inatividade e atividade, respectivamente, parecem coincidir com a quiescência ou exacerbação da inflamação gengival, manifestadas por alterações na extensão do sangramento, quantidade de exudato e composição da placa bacteriana. A presença da formação óssea em resposta à inflamação, mesmo na doença periodontal ativa, possui efeito no resultado do tratamento. O alvo básico da terapia periodontal é a eliminação da inflamação a fim de remover o estímulo à reabsorção óssea e, portanto, permitir que as tendências formadoras, né, inerentes predominem. Fatores locais e sistêmicos regulam o equilíbrio fisiológico do osso. Então, quando existe uma tendência generalizada de reabsorção óssea, a perda óssea iniciada pelos processos inflamatórios locais pode ser aumentada. Esta influência sistêmica sobre a resposta do osso alveolar considera a influência reguladora sistêmica em todos os casos de doença periodontal. Além da quantidade e virulência do biofilme, a natureza do componente sistêmico, não sua presença ou ausência, né, influencia a gravidade da destruição periodontal. Em anos recentes, aumentou o interesse pela possível relação entre a perda óssea periodontal e a osteoporose. A osteoporose é uma condição fisiológica das mulheres após a menopausa, resultando em perda do conteúdo mineral do osso e em alterações estruturais do osso. A periodontite e a osteoporose, elas compartilham diversos fatores de risco, como, por exemplo, o envelhecimento, o tabagismo, doenças ou medicamentos que interferem na cicatrização, e, além disso, alguns estudos mostram a relação entre a densidade esquelética e a densidade óssea oral, e entre a altura da crista e sua reabsorção residual, bem como a relação entre a osteopenia e a doença periodontal, mobilidade dentária e perda dentária. Iniciando agora a periodontite crônica, né? Ela é a forma mais prevalente de periodontite e é considerada geralmente uma doença de progressão lenta. No entanto, na presença de fatores sistêmicos ou ambientais que possam modificar a resposta do hospedeiro ao acúmulo do biofilme dental, como diabetes, tabagismo ou estresse, a progressão da doença ela pode se tornar mais agressiva. A periodontite crônica ela tem sido descrita como uma doença infecciosa, resultando em inflamação das estruturas de suporte dos dentes, perda progressiva de inserção e perda óssea. Essa definição resume as principais características etiológicas e clínicas da doença, que é a formação de biofilme bacteriano, inflamação periodontal e perda de inserção e osso alveolar. A formação da bolsa periodontal é geralmente uma sequela do processo da doença, a não ser que a retração gengival acompanhe a perda de inserção. Nesse caso, a profundidade da bolsa pode permanecer, né, rasa, mesmo na presença de perda de inserção e perda óssea contínua. Os achados clínicos característicos observados em pacientes com periodontite crônica não tratada podem incluir acúmulo de biofilme supragengival e subgengival, frequentemente associado à formação de cálculo, inflamação gengival, formação de bolsa, perda de inserção periodontal, perda de osso alveolar e, ocasionalmente, supuração. Em pacientes com higiene oral deficiente, a gengiva ela pode estar leve ou moderadamente edemaciada e exibir alterações na cor que variem de um vermelho pálido até o vermelho vivo. A perda do pontilhado gengival e as mudanças na superfície topográfica podem incluir uma margem gengival cilíndrica ou romboide e papilas achatadas ou em forma de crateras.
Essa imagem, ela mostra características clínicas da periodontite crônica em um paciente adulto com cuidado domiciliar oral deficiente e sem tratamento dentário prévio. O biofilme dental abundante e cálculo estão associados à vermelhidão e ao edema da margem gengival, e a retração gengival é evidente, resultante da perda de inserção e de osso alveolar. Além disso, o sangramento espontâneo ele está presente, nesse caso, e é visível exudato do fluido gengival. O pontilhado, como podemos ver, o pontilhado gengival característico, ele também foi perdido. Em muitos pacientes, especialmente aqueles que realizam medidas regulares de cuidados caseiros, as mudanças de cor, contorno e consistência, muitas vezes associadas à inflamação gengival, podem não ser visíveis à inspeção. E a inflamação pode ser detectada unicamente como sangramento gengival em resposta ao exame da bolsa periodontal com uma sonda periodontal. O sangramento gengival, seja ele espontâneo ou em resposta à sondagem, é comum, e o exudato inflamatório relacionado ao fluido sucular e supuração provenientes da bolsa também podem ser encontrados. Em alguns casos, provavelmente como resultado de uma inflamação de longa duração e de baixa intensidade, um tecido marginal fibroso e espessado, né, ele pode ocultar as mudanças inflamatórias subjacentes. A profundidade da bolsa é variável e tanto a perda óssea vertical quanto a horizontal podem ser encontradas. A mobilidade dentária, ela muitas vezes aparece em casos avançados, com perda de inserção e perda óssea extensa. A periodonte crônica, ela é considerada uma doença sítio-específica. Acredita-se que os sinais clínicos da periodonte crônica, né, que é a inflamação, a formação da bolsa, a perda de inserção e perda óssea, acredita-se que eles sejam causados pelos efeitos sítios específicos diretos do acúmulo de biofilme subgengival. Como resultado desse efeito local, a formação da bolsa, a perda de inserção e a perda óssea podem ocorrer em uma superfície do dente, enquanto outras superfícies elas se mantêm com um nível de inserção normal. Por exemplo, uma superfície proximal com acúmulo crônico de biofilme dental pode ter perda de inserção, enquanto a superfície vestibular do mesmo dente, sem biofilme, pode ser livre da doença. Além de ser sítio específica, a periodonte crônica ela pode ser descrita como localizada, enquanto poucos locais demonstram perda de inserção e perda óssea, ou generalizada, quando muitos locais ao redor da boca são afetados. A periodontite localizada, ela é considerada desse tipo, né? Quando menos de 30% dos locais avaliados na boca demonstram perda de inserção e perda óssea. A periodontite, ela, por outro lado, é considerada como generalizada, quando 30% ou mais dos locais da boca demonstram perda de inserção e perda óssea. Aqui nessa imagem, temos uma paciente adulta com periodontite crônica localizada. Em A, temos a visualização clínica dos dentes anteriores, mostrando biofilme e inflamação mínimos. Em B, temos as radiografias mostrando a presença de perda óssea vertical localizada na superfície distal do primeiro molar superior esquerdo. E em C, temos uma exposição cirúrgica do defeito vertical associado ao acúmulo crônico de biofilme dental e inflamação na área de forca distovestibular. Nessa outra imagem, temos periodontite crônica generalizada em uma paciente com histórico de 20 anos de tabagismo e consumo de, no mínimo, um maço de cigarro por dia. Em A, temos a visualização clínica, mostrando biofilme dental e inflamação mínimos. A sondagem produz sangramento insignificante, o que é comum em tabagistas. A paciente ela queixava-se de espessamento entre os incisivos superiores do lado direito, que foi associado às perdas de inserção e óssea avançadas. Em B,
Nós temos as radiografias mostrando um padrão de perda óssea horizontal, generalizada e grave. Os molares superiores e inferiores também foram perdidos por causa da doença avançada e envolvimento da forca. A gravidade da destruição do periodonto, que ocorre como resultado da periodontite crônica, ela pode ser descrita como leve ou branda, moderada ou severa. Esses termos eles podem ser usados para descrever a gravidade da doença na boca como um todo ou em partes dela, por quadrante, por sextante, enfim, ou o estado da doença em um dente individualmente. A periodontite leve, branda, ela é considerada dessa forma quando ocorre não mais do que 1 a 2 milímetros de perda de inserção clínica. A destruição periodontal, ela é geralmente considerada moderada quando ocorre perda de inserção clínica de 3 a 4 milímetros. E ela é geralmente considerada como grave quando há 5 milímetros ou mais de perda de inserção clínica. Os pacientes, eles podem tornar-se cientes de que têm periodontite crônica, principalmente quando observam que suas gengivas sangram durante a escovação ou mastigação, que espaços ocorrem entre seus dentes como resultado de movimentação dentária ou que os dentes ficam moles. No entanto, como a periodontite crônica ela é geralmente indolor, os pacientes podem estar totalmente desavisados de que têm a doença e menos propensos a procurar o tratamento e aceitar as recomendações do dentista. Por outro lado, áreas localizadas de dor imprecisa, às vezes irradiando profundamente na mandíbula, elas têm sido associadas à periodontite e à presença de áreas com impactação alimentar. E as áreas, né, com a impactação alimentar, pode aumentar o desconforto do paciente, aumentar a dor. Além disso, sensibilidade gengival ou um prurido, não, a coceira, também podem ser verificados. Quanto à progressão, né, os pacientes com periodontite crônica, muito frequentemente, mostram uma perda progressiva e lenta da inserção e do osso que se prolonga por décadas. O seu início pode ocorrer a qualquer tempo e os primeiros sinais podem ser detectados durante a adolescência, antes do acúmulo crônico de biofilme e cálculo. No entanto, como a sua taxa de progressão é lenta, a periodontite crônica geralmente torna-se clinicamente significativa por volta dos 30 anos ou até mesmo mais tarde. Essa perda óssea, ela é iniciada por grupos específicos de bactérias no periodonto, né, patogênicas, anaeróbias, gram-negativas, e, portanto, o controle do biofilme subgengival é uma parte essencial da terapia. Alguns pacientes, eles são susceptíveis à perda mais rápida de osso e de inserção, incluindo aqueles com histórico de tabagismo, diabetes ou um perfil genético que aumenta a produção de interleucina 1, uma potente citocina inflamatória que desempenha um importante papel na destruição óssea e tecidual. Uma perda de inserção de 2 milímetros ou mais por ano é um indicador de progressão acentuada. E esses pacientes, eles devem ser tratados rapidamente para mudar o ambiente bacteriano através da redução da profundidade da bolsa e da melhora na higiene oral diária, acompanhadas por visitas de manutenção a cada 3 ou 4 meses. Quanto à prevalência, a periodontite ela é uma doença associada à idade e não relacionada à idade. Em outras palavras, não é a idade do indivíduo que causa o aumento da prevalência da doença, mas a quantidade de tempo que o tecido periodontal está sendo desafiado pelo acúmulo crônico de biofilme dental. Embora não seja um fator de risco verdadeiro para a doença, mas sim um fator prognóstico, um histórico anterior de doença periodontal, periodontite, aumenta o risco de os pacientes desenvolverem futuramente perda de inserção
e perda óssea, dado o desafio do acúmulo de biofilme bacteriano. Isso significa que um paciente que se apresente com uma gengivite ou periodontite persistentes, com formação de bolsa, perda de inserção e perda óssea, continuará a perder suporte periodontal se não for tratado com êxito. Além disso, mesmo pacientes com periodontite crônica tratados com êxito, eles continuarão a desenvolver a doença se deixarem o biofilme dental acumular. Isso enfatiza a necessidade de monitoramento contínuo, tratamento e manutenção do paciente com gengivite ou periodontite persistentes para prevenir, assim, a recorrência da doença. Como vimos, o acúmulo de placa no dente, o acúmulo do biofilme e na superfície dental também, na junção dento-gengival, é considerada o agente iniciador primário na etiologia da gengivite e periodontite crônica. A perda de inserção e perda óssea estão associados a um aumento na proporção de organismos gram-negativos no biofilme da placa subgengival, com aumento de organismos específicos, conhecido como excepcionalmente como patogênicos e virulentos, né? Eles são conhecidos como patogênicos e virulentos. Assim, qualquer coisa que facilite o acúmulo do biofilme ou impeça sua remoção por procedimentos de higiene oral, ele pode ser prejudicial para o paciente. Como foi dito também, a velocidade de progressão da periodonte crônica induzida por biofilme dental é geralmente considerada lenta. No entanto, quando a periodonte crônica ocorre em pacientes com doenças sistêmicas que influenciam na efetividade da resposta do hospedeiro, a velocidade de destruição periodontal pode ser aumentada significativamente. O diabetes, por exemplo, é uma condição sistêmica que pode aumentar a gravidade e extensão da doença periodontal no paciente afetado. Os efeitos sinérgicos do acúmulo do biofilme dental e a modulação de uma resposta do hospedeiro efetiva devido aos efeitos do diabetes podem levar à destruição periodontal grave e extensa, dificultando o tratamento com técnicas clínicas padronizadas sem o controle da condição sistêmica. Desculpa. Fatores ambientais e comportamentais. Quando combinado com a periodontite crônica induzida por biofilme dental, um aumento na taxa de destruição periodontal pode ser observado nos pacientes que fumam e têm periodontite crônica. Como resultado, tabagistas com periodontite crônica têm maior perda de inserção e perda óssea, maior envolvimento de furca e maior profundidade de bolsa. Além disso, eles parecem apresentar maior formação de cálculo supragengival e menor formação subgengival, e ainda demonstram menos sangramento à sondagem que os não tabagistas. Evidências iniciais a respeito desse efeito sugerem que há mudanças na microbiota subgengival dos tabagistas quando comparada com a dos não tabagistas, sem contar os efeitos do tabagismo na resposta do hospedeiro. Efeitos clínicos, microbiológicos e imunológicos do tabagismo também parecem influenciar a resposta à terapia e a frequência da recorrência da doença. Um outro importante fator é o estresse emocional, que foi associado previamente à doença ulcerativa necrosante, talvez por seus efeitos sobre a função imune. O aumento das evidências sugere que o estresse emocional também pode influenciar a extensão e a gravidade da periodontite crônica, provavelmente pelos mesmos mecanismos. Assim como na GUM, né, assim como na gengivite ulcerativa necrosante, os casos clínicos de PUM, periodontite ulcerativa necrosante, são definidos por necrose e ulceração da porção coronal da papila interdental e da margem gengival, com uma gengiva marginal dolorosa e coloração vermelho, brilhante e que sangra facilmente. Entretanto,
O aspecto distintivo da PUM é a progressão destrutiva da doença, incluindo as perdas ósseas e de inserção. Profundas crateras ósseas interdentais caracterizam suas lesões, mas bolsas periodontais convencionais, com grandes profundidades da sondagem, não são encontradas, pois a natureza ulcerativa e necrosante da lesão gengival destrói o epitélio marginal e o tecido conjuntivo, resultando em retração gengival. Como vimos anteriormente, as bolsas periodontais são formadas porque as células do epitélio juncional permanecem viáveis, podendo migrar apicalmente para cobrir áreas onde o tecido conjuntivo foi perdido. Assim, a necrose do epitélio juncional na GUM e na PUM cria uma úlcera que impede essa migração do epitélio juncional e a bolsa não pode ser formada. Mesmo assim, lesões avançadas de PUM levam a grave perda óssea, mobilidade dentária e, por fim, perda dentária. Além dessas manifestações intraorais, pacientes portadores de PUM, da periodontite ulcerativa necrosante, também apresentam mau hálito, febre, mal-estar e linfadenopatia. Aqui, nessas imagens, né, temos um paciente do sexo masculino, HIV negativo, apresentando periodontite ulcerativa necrosante. Em A, temos a visualização vestibular da região de caninos e premolares superiores. Em B, visualização palatina da mesma área. E em C, a visualização vestibular da região mandibular anterior. Observe nessas imagens as profundas crateras associadas à perda óssea. Alguns pacientes portadores de PUM, particularmente aqueles imunocomprometidos, podem ter a doença de forma mais grave e com rápida progressão. Uma resposta imune reduzida e uma baixa resposta do hospedeiro a infecções parecem ser fatores significativos no início e na progressão da periodontite ulcerativa necrosante. O melhor exemplo de um hospedeiro imunocomprometido com predisposição para PUM é o paciente com HIV positivo. Como ocorre com outras complicações relacionadas a infecções de HIV, AIDS, né? O estado de imunocomprometimento desses pacientes os tornam vulneráveis a infecções periodontais oportunistas, incluindo a periodontite ulcerativa necrosante. Nesses outros fatores, foram identificados especialmente nos casos de GUM, que podem também representar um papel na PUM, incluindo tabagismo, infecções virais, estresse psicossocial e desnutrição. Embora nenhum desses fatores isoladamente seja suficiente para causar a doença necrosante, em combinação com outras condições imunossupressoras, eles indubitavelmente têm potencial de influenciar negativamente a resposta do hospedeiro ou resistência à infecção. Quanto à periodontite agressiva, em geral, ela afeta indivíduos sistemicamente saudáveis com menos de 30 anos de idade, embora possa também afetar pacientes mais velhos. Ela pode ser distinguida universalmente da periodontite crônica pela idade de início, velocidade rápida de progressão da doença, natureza e composição da microbiota subgengival associada. Também há alterações na resposta imunológica do hospedeiro e a agregação familiar de indivíduos acometidos pela doença. A periodontite agressiva localizada, ela afeta primariamente os incisivos e os primeiros molares em adolescentes com bolsas profundas e avançada perda óssea. A taxa de perda óssea ela pode ser de 3 a 4 vezes mais rápida que aquela observada na periodontite crônica, embora em muitos casos a taxa de perda óssea seja drasticamente reduzida quando os pacientes atingirem os 20 anos de idade, e o fumo ele também pode desempenhar um papel significativo, porque os fumantes com periodontite agressiva generalizada apresentam mais dentes envolvidos
e bolsas mais severas que os não fumantes. Clinicamente, localizar-se no primeiro molar incisivo com perda da inserção interproximal entre dois dentes permanentes, sendo um deles o primeiro molar e não envolver mais do que dois dentes, além dos primeiros molares e incisivos. Uma característica notável da periodontite agressiva localizada é a falta de inflamação clínica, apesar da presença de bolsas periodontais profundas e a perda óssea avançada. Além disso, em muitos casos, a quantidade de placa dental na superfície do dente afetado é mínima, o que parece inconsistente com a quantidade de destruição presente no periodonto. O biofilme presente apresenta uma espessura fina e raramente mineralizada para formar cálculo. Assim como o nome já diz, a periodontite agressiva localizada, ela progride rapidamente. Evidências sugerem que a taxa de perda óssea é cerca de 3 a 4 vezes maior do que a periodontite crônica, e outras características clínicas da periodontite agressiva localizada podem incluir a migração distolabial de incisivos superiores com a formação de diastema concomitante, aumento da mobilidade dos incisivos e primeiros molares superiores e inferiores, sensibilidade a estímulos térmicos e táteis na superfície radicular exposta e dor profunda, incômoda e irradiada durante a mastigação, provavelmente causada pela irritação das estruturas de suporte devido à mobilidade dentária e ao alimento impactado. Nessa imagem, temos o caso de periodontite agressiva localizada em uma paciente afrodescendente de 15 anos de idade que tinha uma irmã gêmea com doença similar. Em A, temos a vista clínica, mostrando uma quantidade mínima de biofilme dental e inflamação. E em B, temos as radiografias mostrando perda óssea localizada vertical e angular associada aos primeiros molares superiores e inferiores e incisivos centrais inferiores. Os incisivos superiores não mostram envolvimento aparente. E em C, nós temos a aparência cirúrgica dos defeitos ósseos localizados, verticais e angulares, afetando os incisivos mandibulares. Observe a ampla natureza circunferencial dos defeitos e a falta de cálculo na superfície das raízes. A periodontite agressiva generalizada geralmente acomete indivíduos antes dos 30 anos de idade. Porém, pacientes mais velhos também podem ser afetados. Clinicamente, é caracterizada por perda de inserção interproximal generalizada, afetando pelo menos 3 dentes permanentes, além dos incisivos e primeiros molares. A destruição parece ocorrer em fases, com períodos de destruição intensos, seguidos de estágios de inatividade com duração variável, de semanas a meses ou até anos. As radiografias muitas vezes mostram uma destruição óssea que progrediu desde o exame radiográfico inicial. Assim como a periodontite agressiva localizada, pacientes com periodontite agressiva generalizada costumam ter pequena quantidade de biofilme bacteriano associada aos dentes afetados, e os biofilmes dentais eles parecem ser inconsistentes com a quantidade de destruição periodontal. 2 tipos de respostas de tecido gengival podem ser encontrados nos casos de periodontite agressiva generalizada. Uma delas é uma inflamação tecidual aguda e grave, muitas vezes proliferativa, ulcerada e avermelhada. Pode ocorrer sangramento espontâneo ou com leves estímulos, e a supuração pode ser uma característica importante. Acredita-se que esse tipo de resposta tecidual ocorra nos estágios de destruição intensa, em que a inserção e o osso são ativamente perdidos. Em outros casos, o tecido gengival pode aparecer rosado, livre de inflamação,
e, ocasionalmente, com pontilhado semelhante à casca de laranja, embora possa estar ausente. No entanto, apesar da aparência clínica branda, bolsas profundas podem ser encontradas na sondagem. Para finalizarmos nossa web, cabe mencionar que alguns pacientes com periodontite agressiva generalizada podem ter manifestações sistêmicas, como perda de peso, depressão e mal-estar geral. É importante que pacientes com diagnóstico provável de periodontite agressiva generalizada tenham seu histórico médico atualizado e revisado e recebam avaliação médica para descartar a possibilidade de envolvimento sistêmico. Assim como a periodonte agressiva localizada, casos de periodonte agressiva generalizada podem se resolver espontaneamente ou após terapia, enquanto outros podem continuar a progredir implacavelmente até a perda dentária, se não houver intervenção com tratamento convencional. Aqui nessas imagens temos a periodontite agressiva generalizada grave em um paciente com histórico familiar de perda precoce dos dentes por doença periodontal. Em A, temos a vista clínica, mostrando o mínimo de biofilme dental e inflamação. Uma contenção provisória de resina e fio metálico tinha sido colocado por um dentista para estabilizar os dentes, como podemos ver nessa imagem, na primeira imagem. E em B, temos as radiografias mostrando a natureza grave e generalizada da doença, com todos os dentes erupcionados afetados. Para concluir, como vimos no decorrer da web, a ação bacteriana ela é necessária para o estabelecimento da doença periodontal, mas não é suficiente para que o dano ocorra, necessitando de fatores predisponentes e ou coadjuvantes, tais como a ocorrência de doenças sistêmicas, hereditariedade, tabagismo, estresse, fatores esses que tornam-se determinantes na ocorrência, progressão e severidade da doença periodontal. Sendo assim, e sabendo que a doença periodontal altera os aspectos morfológicos do osso, além de reduzir sua altura, identificar os fatores que colocam os indivíduos em grupos de risco elevado, administrar esses riscos e preveni-los são de fundamental importância. Estas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa web palestra. Obrigada a todos que me acompanhou até aqui. Encontro vocês na próxima web palestra.